Boa tarde, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. O vídeo de hoje é, em Isaías 54, diz assim: Mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, por que acusá-la no feminino, né? A palavra no feminino. Porque é para ambas as partes, tanto pro homem quanto para a mulher. Você não será condenada, né? Seria para a pessoa, né? Tá se referindo à pessoa, por isso que é uma palavra feminina. Então, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. Quantas vezes uma pessoa me levou ou quis me levar para o tribunal, mas eu jamais fui acusado, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Por quê? Porque não havia mais pecado em mim. Eu fui perdoado através do Senhor Jesus Cristo, porque eu me arrependi depois de ter cometido algum erro perante o Senhor Jesus Cristo de joelhos. E eu tive fé e criei e tive crença no Senhor Jesus Cristo que eu poderia ser liberto e perdoado até mesmo pelos homens, porque foi Deus que instituiu as leis dos homens, e ele fala para respeitar a lei dos homens. Mas, consequentemente, se eu fizer algum erro e eu pedir perdão de joelhos e ter fé que fui perdoado e for ser livre do castigo, tanto físico quanto espiritual, eu vou ser livre. E agora me diz assim aquela passagem que diz assim: serei perseguido por causa do meu nome, e vos matarão e vos perseguirão. Quando vai acontecer isso? As pessoas vão perseguir e vão matar alguém por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Mas para aquele que tem fé, Deus diz assim que quando for para o tribunal e acusá-la, não será condenada. E a Bíblia relata em outras passagens que eles levarão para o tribunal muitas pessoas, os justos de Deus, né, que são justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, como diz em Isaías, não será condenada. Por quê? Porque nenhuma arma poderá derrotar nós, que somos cristãos, né? E eu vou comprovar para vocês a força de Deus aqui no livro de Não, no capítulo 1 em diante. A justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Mas antes, deixa o seu like, curta, compartilha e o principal, se inscreva no canal para sempre e ativar as notificações para sempre acompanhar todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui de primeira mão. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Por que eu não preciso me vingar quando as pessoas me fazem algum mal? Porque o Senhor Jesus Cristo que é o que faz vingança, né? Através do nome do Senhor do Exército e do Espírito Santo. Eles que fazem vingança. E Deus diz, não se vingue, né? Não se ire. Pode deixar que comigo a vingança é de Deus, né? E não minha. É bíblico. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, os meus inimigos é inimigo de Deus também, né? Porque se eu sou filho de Deus, consequentemente eu herdo as coisas que são dele. E, consequentemente, um pai protege o filho, né? Então, um pai justo, como que é, Deus é um pai justo, ele vai me proteger, como ele está dizendo aqui, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer o quê? O culpado ele não deixa como inocente. Deus não deixa como inocente. Ah, mas você fez algum erro e não foi pago assim, você está, então alguém poderia dizer que eu não seria inocente, né? Mas pelo contrário, quando eu me rendi aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu me tornei inocente e justificado através da cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo foi amaldiçoado pela lei dos homens na cruz. Então, consequentemente, ele tem poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre a lei dos homens, né? Só basta ter fé nele. Ele repreende o mar e faz-o secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quer dizer o quê? O mundo. Onde que a gente vive? No mundo. Quem que habita no mundo? Somos nós, né? Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Os que não confiam nele, realmente ele não conhece, como ele vai dizer lá no Reino dos Céus. Não te conheço, aparte-se de mim. Por quê? Porque não o buscou, não deixou o Senhor Cristo entrar no coração, né? Entrar no coração. Então eu deixei o Senhor Cristo entrar no meu coração, então automaticamente ele me conhece, porque eu me tornei dele.
E o pastor conhece as suas ovelhas, né? E com a inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Como Deus dos exércitos formou a luz e criou as trevas é Satanás. E Satanás, ele não tá nem aí, o reino dele não subsiste. Ele não tem união com ninguém. Quem viver no mundo, ele vai perseguir e vai fazer como diz a Bíblia aqui, ó. E as trevas perseguirão os seus inimigos. As trevas não têm amigo, né? As trevas, por ela, quanto mais conseguir pessoas para o caminho errado, melhor, porque daí elas vão ser escravizadas pelas trevas, né? É isso que as trevas querem, é isso que Satanás quer. É o jugo de Satanás, né? Então, é, o, vamos dizer assim, a prioridade de Satanás é incomodar quem está nas trevas. Por quê? Porque, querendo ou não, foi Deus que criou todos nós, né? E ele não faz exceção de pessoas, ele não gosta que nenhum se perca, nenhum de nós. Mesmo que fez o maior erro do mundo, ele não gosta que se perca. Porém, quando está nas trevas, Deus não pode fazer nada. A não ser que alguém, um servo dele enviado, foi lá e levou a palavra, e aquela pessoa tem que se arrepender no momento, porque se deixar passar, vai continuar sofrendo, até se arrepender por completo. Só que o Senhor Cristo veio como um ladrão, né? Então, ele vai vir como um ladrão, quer dizer, perdão, ele vai vir como um ladrão e ninguém saberá o dia que ele vai vir, né? Isso que ele quer dizer, que ele virá como um ladrão, porque ninguém sabe o dia que ele vai vir. Então a gente tem que se arrepender o quanto antes quando chega a palavra até nós. Por isso que o Evangelho de Mateus diz assim, que se cumprirá tudo e o fim virá depois que for pregada a palavra para todo mundo, para depois não haver justificativa que dizer que não ouviu a palavra, quando ouviu e teve a oportunidade de mudar e não mudou. Não deixou o Senhor Cristo habitar no seu coração. Quem pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então quer dizer o quê? Às vezes ele afligiu o justo, mas não vai afligir mais, né? E ele diz assim, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, Deus derrotará todos, né? Que estejam contra ele e que falam contra o nome dele. Mesmo aqui na justiça dos homens, quanto na justiça divina, ainda mais na justiça divina também, porque lá será a partida final, né? Será todo mundo recompensado conforme as suas obras. Ah, porque eu fui um homem bom, mas, vamos dizer assim, não consegui êxito com Deus. Por quê? Porque para conseguir êxito com Deus tem que buscá-lo, né? Tem que entregar tudo a Ele, né? Tem que consagrar tudo a Ele, tem que seguir todos os princípios que Deus deixa, né? Ser caridoso não vai salvar ninguém, né? O que vai salvar eu e as demais que creem no Senhor Cristo é a fé e a crença nele, né? E nada mais do que isso. E as obras que são feitas, né? E a forma de crer no Senhor Cristo já identifica que a gente vai fazer tudo o que está na Bíblia, né? Porque se a gente não faz tudo o que está na Bíblia, a gente automaticamente não crê nele. Ou é sim, sim, ou é não, não, né? Deus te abençoe, essa foi a palavra de hoje. Vou deixar um vídeo aqui para vocês acompanharem e aqui eu vou deixar para vocês se inscreverem aqui nessa foto de perfil minha com a meu animal de estimação, que é a gata Mima, né, a tigra. E deixe seu like, né? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para sempre acompanhar. Até mais, abraço.